Amém. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, nosso Salvador, graças a Deus. Hoje estamos aqui para adorar o Senhor, mais uma vez, junto dos amados irmãos, via online. Agradecemos a participação de todos os irmãos, e a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, de ter dado esse dia a nós e podemos adorar o Senhor na casa dele. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas 24, do verso 1 ao 12. Amém? Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os mais que eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Graças a Deus por tua palavra. Nós vamos orar neste momento, agradecendo por este culto, por essa palavra. Que Deus fale através do nosso pastor, a mensagem que já está no seu coração, e que nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra nessa noite de domingo, ok? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer a rica oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor Deus, mesmo sem os nossos amados irmãos aqui presentes, mas sabemos que cada um está em seu lar, está nos vendo, nos assistindo e compartilhando, aprendendo do Senhor, e louvamos ao Senhor, porque estamos debaixo de uma lei, estamos debaixo da lei dos homens também, e isso é saudável, porque é princípio. Então nós obedecemos a princípios. E muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o dono de tudo e controla tudo. Então estamos tranquilos em tuas mãos. E obrigado por esta palavra, que o Senhor vive, o Senhor ressuscitou e está fazendo morada para cada um de nós. Então nós te agradecemos, Senhor Deus, ricamente por essa bênção de estar aqui, junto do Brian, do pastor, e assim, cultuando, adorando o Senhor verdadeiramente. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra ao pastor, que vai trazer os recados semanais. Obrigado. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Quero desejar a todos que nos acompanham via internet, o nosso culto está sendo transmitido online. Meu desejo é que a graça e a paz do nosso único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida, reinando no seu coração. Feliz Páscoa! Que essa declaração, esse desejo possa verdadeiramente exaltar o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que morreu e ressuscitou e vivo está, e está aqui para receber o nosso culto e a nossa adoração.
O Brian estava me mostrando, alguns irmãos que estão aí online. Que Deus te abençoe muito. Se você está vendo a reprise também desse culto, que você seja extremamente edificado nesse domingo. Um domingo onde nós temos, como cristãos, motivos de sobra para poder exaltar o nome de Jesus. Alguns avisos que quero dar. Nossas atividades aqui da igreja local estão suspensas até um comunicado oficial das nossas autoridades. E assim, a nossa oração é que esse tempo possa passar o quanto mais rápido possível, para que a gente possa, em nome de Jesus, retornar às atividades da igreja local, estarmos aqui unidos e reunidos, abraçando os irmãos, podendo olhar nos olhos, podendo sim colocar as conversas em dia. Eu sei que nós estamos com saudades aqui uns dos outros e é tão bom estarmos unidos com o corpo de Cristo. As nossas atividades estão suspensas no templo. Isso não implica necessariamente dizer que nós não estamos com as atividades da igreja. Pelo contrário, hoje nós já tivemos escola bíblica dominical, estamos tendo grupo de crescimento, alguns irmãos ligando, assistência dos amados da melhor idade, também em alimentação, enfim. Então eu quero aqui só relembrar o que eu já disse domingo passado. Nós estamos orando, nós estamos jejuando. Esse é o nosso plano de ação da liderança, para que você possa continuar ativo nas atividades da igreja. Nós estamos diariamente podendo compartilhar um devocional no grupo da igreja, também ligações mútuas, você possa se dispor para ligar para os irmãos. Graças a Deus temos assistenciado alguns irmãos e irmãs, membros aqui da igreja, congregados. Quero agradecer muito os irmãos que ligaram para os nossos diáconos, diaconisa, para poder passar lá e pegar o mantimento. E se você que está me ouvindo, membro congregado, enfim, alguém da sua família também necessita de alimento, por gentileza, entre em contato com eles, também de roupas, para que a gente possa assistenciar nesse momento. Graças a Deus pudemos assistenciar uma família lá de Ubatuba, e a nossa secretária estará aqui na igreja uma vez por semana, em horários estabelecidos, para receber os alimentos e também a devolução dos dízimos e das ofertas. As nossas programações seguem. Toda quarta-feira à noite, 7h30, eu estou aqui, e domingo à noite também, pregando a palavra de Deus. Os nossos ministérios aí na ativa também, com a graça de Deus. Domingo passado esteve comigo aqui o presbítero Romualdo, e hoje o diácono Torraca. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma escala aí, de domingo em domingo, com os nossos oficiais. Logicamente, nós temos oficiais da melhor idade, nós iremos poupá-los, pois se encontram aí no grupo de risco. Você tem 3 alternativas para poder fazer a devolução do seu dízimo e também ofertar com alegria. A primeira é via online, seguem aí os dados. A segunda é você entrar em contato com a secretária, Ana Paula, ela estará aqui na igreja uma vez na semana, em horários estabelecidos. E também você pode entrar em contato com os oficiais. Eles estarão passando aí na sua casa, para que a gente possa devolver os dízimos como expressão da nossa adoração diante de Deus nesse momento tão delicado também. E por fim, um recado aqui da MEAL, nós vamos, em nome de Jesus, superar esse momento com a graça de Deus. Ou estaremos todos reunidos aqui na igreja, ou estaremos na glória com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos agora poder adorar a Deus com os nossos cânticos, com louvor, com adoração. Ele que é digno da nossa exaltação. Hoje, domingo de Páscoa, com certeza nós podemos celebrar a vida, mesmo em meio a um cenário tão dificultoso que se apresenta diante de nós. Eu e você, nós temos sim essa viva esperança, essa alegria de saber que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo e transformou a nossa vida, o nosso coração. Vamos cantar essa canção, porque Ele vive, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Porque Ele vive,
posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou o seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Eu e você, nós cremos sim que Jesus Cristo está vivo e a nossa vida está nas suas mãos. Nós podemos acreditar nessa realidade que não é hipotética, que não é uma especulação ou uma farsa, mas é um fato. Jesus Cristo mudou a história. Jesus Cristo transformou a nossa história e está reescrevendo essa nossa história com o sangue dele mesmo. Graças a Deus, porque nós podemos exaltar o seu santo nome, bendizê-lo nesse domingo de Páscoa, um momento onde nós podemos refletir durante a semana sobre o Cordeiro Pascal, sobre o que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse sobre o Cordeiro, sobre o sacrifício, sobre Jesus Cristo. Nós tivemos esse estudo agora na quarta-feira. Se você não acompanhou, você pode acompanhar, está aí no canal da igreja. E hoje nós temos, logicamente, um tema muito pertinente para o nosso dia também. Quero convidar aqui o diácono Torraca, ele poderá vir aqui para fazer uma oração, novamente, rogando a Deus pela sua presença. Nós que vamos mergulhar, poder
desbravar um pouco mais da palavra de Deus, a nos ensinar nessa noite, a cativar o nosso coração, a trazer sempre luz no meio de densas trevas, no meio do momento que nós estamos vivendo. A palavra de Deus é a nossa direção e o nosso guia. Você ora por nós, Torraca, que Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor Deus, por este momento, ó Pai, que nós aprenderemos da Tua palavra. O Senhor já inculcou no coração do nosso pastor, e que o Senhor fale através dele, ó Deus, e capacite, ó Senhor Deus, e mostre a nós e ensina-nos, ó Pai, o que é viver com Cristo Jesus. E muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor realmente tem feito maravilhas no meio do Teu povo, e nós louvamos a Ti, Senhor Deus, a Tua presença no nosso meio, neste momento, ó Pai, e queremos, ó Pai, que o Senhor continue falando conosco através dessa mensagem. Use-o, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por nós estarmos aqui, aprendendo um pouco mais das Sagradas Escrituras. Quero compartilhar um texto que intitulei pensando o dia de hoje, que Jesus Cristo, Ele ressuscitou e está vivo. Esse é o significado da nossa Páscoa. Isso é o que a Bíblia diz desde o início das Sagradas Escrituras, apontando para Jesus Cristo que nos dá essa Páscoa. Intitulei o título dessa mensagem dessa noite, a música que nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer na eternidade. Porque Ele vive, eu posso crer num céu junto ao trono da graça do Pai bondoso. Para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no Novo Testamento, na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. O tema aqui tratado é sobre a ressurreição de Cristo. Nesse capítulo, onde contém 58 versículos, a temática principal é sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala diversas vezes acerca da ressurreição. E nós, nessa noite, poderemos aqui, mediante a graça de Deus, refletir nos 19 primeiros versos. 1 aos Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao verso 19. Assim diz as Sagradas Escrituras: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos
e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Graças a Deus pela sua palavra, tão viva, tão pertinente, no dia de hoje, da ressurreição de Cristo Jesus. Temos aqui esse tema sobre a ressurreição, e talvez é um tema tão distante de nós, porque eu e você, como testemunhas oculares, nós nunca vimos alguém ressuscitar. Mas a pergunta é, se você tivesse o direito de ressuscitar alguém, uma pessoa, quem você ressuscitaria? Se você tivesse esse direito de trazer à vida novamente uma pessoa, quem você ressuscitaria? Fazendo essa pergunta, a gente começa a entrar um pouco mais nesse assunto da qual será abordado nessa noite. Sabe, olhando para esse texto, nós temos aqui 16 capítulos de 1 Coríntios, e o capítulo 15 é o maior capítulo dessa carta, tratando justamente dessa temática da ressurreição. E não há discussão tão lógica e profunda acerca da ressurreição em toda a Bíblia do que aqui retratada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo demonstra que crer na ressurreição de Jesus Cristo é essencial para se viver o Evangelho. É fundamental, é base, é inegociável. Crer na ressurreição. Ele começa aqui no versículo 1, tratando de uma forma muito fraternal. Irmãos, nós devemos nos lembrar do Evangelho. Nós devemos nos lembrar do Evangelho. E o Evangelho, e nessas boas novas, está contida a doutrina, o ensino da ressurreição. Porque pregar o Evangelho sem pregar a ressurreição de Jesus é pregar um Evangelho adulterado, um Evangelho falsificado, um Evangelho que não é autêntico. Eu quero lembrar vocês nessa noite também do Evangelho. O que estava acontecendo aqui? O contexto nos diz, observe aí no verso 12, que o texto diz assim, 1 Coríntios 15, 12, ora, se é corrente, se o propósito, se é natural, se está acontecendo isso, de pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam, e não questionam ou levantam uma especulação, mas afirmam alguns de vocês da própria igreja de Corinto, que não há ressurreição dos mortos. Isso já vem sendo ensinado no Evangelho. Isso já vem sendo ensinado em toda a Bíblia. Isso vem sendo ensinado pelos apóstolos e pela minha própria pessoa, o apóstolo Paulo diz. Mas alguns estão afirmando que não pode ter havido ressurreição dos mortos. Isso foge à lógica. Isso não é algo natural, isso não é uma notícia do dia de hoje. Alguns dos membros da igreja de Corinto eram céticos quanto à ressurreição. Afirmavam que não poderia haver ressurreição dos mortos. Então, se Cristo
não ressuscitou, no que vocês estão crendo? É justamente por esse questionamento que o apóstolo Paulo vai responder com 1 Coríntios capítulo 15. E olhando, e aqui de forma bem rápida, um panorama de uma teologia bíblica, olhando de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que não é simples crer na ressurreição. O reviver de um morto não segue a lógica do ciclo natural da vida, do que a vida diz. As pessoas morrem e ponto final. E por sinal, pessoas morrem todos os dias. Pessoas estão morrendo do coronavírus, do Covid-19, estão morrendo de outras doenças, estão morrendo porque findou o seu tempo aqui na terra. Nós não ouvimos de forma natural, ou até mesmo de forma extraordinária, que as pessoas ressuscitam por aí. Ah, naquele dia ressuscitou 2, naquele outro 3, lá ressuscitou. Não é o natural. Mas na Bíblia não há muitos relatos da ressurreição, mas existem alguns relatos. E os relatos que nós temos comprovam que pessoas ressuscitaram. De uma forma panorâmica aqui, uma teologia bíblica do Antigo Testamento, Isaías, no versículo mencionado, ele diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Daniel também diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Outras mensagens, outras referências de modo indireto também são mencionadas em Jó e em Salmos. Mas ressuscitar de fato, nós tivemos alguns casos no Antigo Testamento. A pedido de Elias, Deus fez reviver o filho de uma viúva. Eliseu orou ao Senhor e o filho da sunamita reviveu também. E um homem reviveu ao ser lançado sobre a sepultura de Eliseu. É isso que diz o Antigo Testamento. Fato, a Bíblia está descrevendo ressurreições. E quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus diz-nos, os evangelhos sinóticos, que Jesus ressuscitou diretamente 3 pessoas. A filha de Jairo, a filha de uma viúva e o seu amigo Lázaro. E interessante que na própria ressurreição de Jesus Cristo, muitos cristãos que estavam mortos ressuscitaram e apareceram para as pessoas, e estiveram com as pessoas. Quando Jesus vai dar autoridade para os seus discípulos, ele diz: ressuscitai mortos. E também Pedro e Paulo descrevem no livro de Atos que eles participaram. Pedro participou da ressurreição de Dorcas e Paulo participou da ressurreição do jovem Eutico. Então a Bíblia diz sobre ressurreição, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E a maior dessas ressurreições, com certeza, foi a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Foi isso que Maria Madalena, Maria, Joana, foi isso que aquelas mulheres que estavam ali receberam a notícia de que Jesus havia ressuscitado, como havia dito. Ah, que maravilha, meus irmãos. Nós temos um Jesus que está vivo. E o fato mais importante, fundamental, essencial para a fé cristã é essa certeza que Cristo ressuscitou dentre os mortos e nós estamos nele. Então, mesmo sendo assaltados pela morte aqui nessa terra, nós iremos ressuscitar, pois nós somos mais nossos. Nós somos de Cristo e iremos ressuscitar com Ele. Olhando para essa realidade, eu quero continuar crendo que crer na ressurreição de Jesus Cristo é essencial para se viver o Evangelho. E nós vamos ver algumas razões disso. A primeira razão é porque o Evangelho testemunha o Cristo ressurreto que perdoa pecados e concede salvação. É isso que diz aqui
a partir do verso 1. O evangelho que vai sendo testemunhado de um Jesus que ressuscitou. E ele resume o evangelho falando, esse evangelho que perdoa pecados, esse evangelho que dá salvação em Cristo Jesus. Nós temos algumas testemunhas aqui. As próprias evidências, como mencionei, em toda a narrativa bíblica, nós temos o ensinamento da ressurreição, mas nós temos aqui de forma muito acentuada pelo apóstolo Paulo, algumas pessoas, algumas situações onde Cristo foi testemunhado. Por exemplo, o testemunho da própria igreja, versículo 1 e 2. Ele diz, vamos se lembrar do evangelho, igreja de Corinto, que foi anunciado a vocês. Eu evangelizei a vocês. Vocês receberam, vocês estão perseverando, vocês são salvos. Guardem a palavra, nós cremos com certeza. E a nossa fé está depositada em Cristo Jesus. Nós não cremos em vão. O testemunho da igreja, também o testemunho da própria Escritura. Diz aqui, verso 3 e 4. Observe aqui comigo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ou seja, numa tradição. Ele usa essa mesma expressão na Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 15. E aqui, o que eu recebi como tradição, eu estou passando para vocês. Ele faz um resumo fantástico do Evangelho. Aqui está o cerne do Evangelho, o núcleo do Evangelho. Versículo 3 e 4. Cristo morreu pelos vossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo o quê? Segundo as Escrituras. Perceba comigo o final do verso 3 e o final do verso 4, eles se repetem. Segundo as Escrituras. Jesus Cristo morreu pelo seu pecado. Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está vivo. É um resumo do Evangelho. E Ele tem poder para te salvar. O túmulo está vazio. O sepulcro está vazio. Essa é a prova de que Ele ressuscitou de forma corpórea. E as Escrituras testificam isso. Também nós temos aqui algumas testemunhas oculares. Jesus, ao contrário do que algumas pessoas queriam influenciar a igreja de Corinto, o cenário local, diziam, Jesus ressuscitou, mas Ele ressuscitou como uma alma, como um fantasma. Ele veio, mas Ele não tinha um corpo mesmo, era tipo um espírito. E Atos capítulo 1 vem tratar dessa realidade, versículo 1 a 11, Ele ressuscitou mesmo. Ele veio, Ele esteve no meio do povo, Ele comeu, Ele bebeu, Ele esteve com as pessoas durante 40 dias. Imagina, que isso? E tivemos aqui sim algumas testemunhas oculares, que tocaram em Jesus, que viram Jesus. Mencionei as mulheres, Maria Madalena, Maria Joana, aquelas mulheres que viram primeiro, mas o apóstolo Paulo traz uma lista aqui. E apareceu a Cefas, ou seja, Cefas é Pedro, é o nome em aramaico. Temos aqui também a aparição aos 12, e aí uma referência aos apóstolos. Versículo 6 diz que apareceu por mais de 500 irmãos, de uma só vez. Possivelmente ali do entorno da Galileia ou Jerusalém. E o texto continua dizendo que a maioria está vivo, mas existem alguns que já dormem. Ou por que não colocou aqui que estavam mortos? Porque depois da ressurreição de Jesus, a concepção de morte e destino eterno muda-se. Porque, peraí, se Jesus morreu e depois Ele ressuscitou, Ele estava dormindo. Ele não estava definitivamente no céu. Por isso a realidade aqui, ele vai falar aqui em outro verso mais à frente também, no verso 18, a expressão de dormir. A concepção de morte vai mudando. E essas testemunhas que estavam vivas, seriam de fundamental importância para a comprovação da ressurreição de Jesus, porque, em primeiro lugar, elas estavam vivas ainda,
E outra, eram muitas pessoas, muitas, que testemunharam da ressurreição de Jesus. O próprio Tiago, versículo 7, e aqui provavelmente o irmão de Jesus, e todos os apóstolos, no dia da própria ascensão, referida aqui em Atos capítulo 1. Alguns mencionam também outros mensageiros, além dos 12, alguns que tinham o dom do apostolado, que eram comissionados a pregar o evangelho, que foram testemunhas de Jesus. E por fim, uma testemunha aqui muito especial, que é o próprio apóstolo Paulo. Ele diz: e eu sou testemunha de Jesus Cristo. Versículo 8 diz assim: e afinal, ou seja, ele vai caminhando para uma conclusão, sendo ele o último a ter visto Jesus ressuscitado, após a sua ascensão, e aqui mais ou menos quase 1 ano e pouco, quase 2 anos, ele apareceu para o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, de forma corpórea, falando com o apóstolo Paulo, ele que era um apóstolo nascido fora do tempo. Ele não esteve junto com os 12, menos um por causa de Judas, mas ele também foi apóstolo. Nós vamos ver aqui também em Coríntios, sobretudo na 2ª carta, ele defendendo o seu apostolado. O fato é, nós não cremos em vão, no versículo 2. A nossa crença não é vã. Jesus Cristo ressuscitou. Nós temos o relato de muitas pessoas da igreja, das escrituras, pessoas que viram, eu vi. É fato. Nós vimos Ele. Nós tocamos nele. Nós estivemos com Ele. Ele foi lá em casa. Jesus Cristo ressuscitou. Sabe, o Evangelho, ele traz consigo essa mensagem absurda para as pessoas que vivem de forma natural. Porque Jesus, de fato, ressuscitou, muitas pessoas não creem, e até mesmo dentro da igreja cristã, não creem na ressurreição. Eu, quando me deparei com essa realidade de que Jesus Cristo ressuscitou, eu fiquei me perguntando nisso. De fato Ele ressuscitou, mas será que eu, como um servo de Deus também, um homem de Deus, você como uma mulher de Deus, nós temos essa autoridade para ressuscitar outras pessoas? E aí fiquei um tempo com isso na cabeça, e lembro-me que fui para um velório, e chegando nesse velório eu fui direto no corpo, e olhando aquela cena e tudo, e a primeira coisa que eu fiz, disse: eu vou orar aqui para esse defunto ressuscitar. E aí comecei a orar, interceder e tal. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? O defunto se levantou, apertou minha mão, deu um abraço, um beijo e voltou a viver novamente. Não, o defunto não ressuscitou. Mas isso não me impediu de orar mediante aquela situação. E orei, e Deus ali foi consolando meu coração. Já estava com a idade avançada, estava sofrendo muito na terra. Vai viver comigo, num tempo sem angústia, sem dor, sem medo, sem culpa, viverá eternamente. Porque para aqueles que morrem em Cristo, a morte não é um ponto final. A morte é sim o começo de uma vida eterna. E uma vez compartilhando com uma pessoa, talvez isso também soe muito estranho ao seu ouvido. Nosso pastor chega nos velórios e ora para ressuscitar. Eu tenho tido esse hábito agora. Eu chego nos velórios e eu oro para ressuscitar. Até agora, nenhum ressuscitou. Mas eu vou continuar crendo. Eu vou continuar acreditando. Porque Ele pode ressuscitar mortos. Ele pode também ressuscitar vidas que estão mortas espiritualmente. Ele pode trazer vida novamente. Eu compartilhando isso com meu amigo, ele falou: você é maluco? Que vai ressuscitar morto? Eu falei: você não acredita que Jesus pode ressuscitar uma pessoa? Ele disse: não, eu não acredito nisso não. Então você está distante do Evangelho. O Evangelho nos conduz a crer na ressurreição de Jesus.
E se você não acredita que um morto pode ressuscitar, você não acredita que Jesus ressuscitou. Logo, a sua fé é vã. Foge à lógica natural, foge à forma racional, foge porque a fé é isso. É olhar e viver o que não se vê. E eu acredito que Deus pode nos usar para ressuscitar muitas pessoas, sonhos perdidos, famílias destruídas, casamentos desfeitos, ressuscitar aquilo que dentro do nosso coração está apodrecendo e cheirando mal às narinas do próprio Deus. Olhando para essa realidade, o Evangelho, ele testemunha, e nós vimos aqui vários relatos do Cristo ressurreto, do Cristo que ressuscitou, e ele perdoa pecados e concede salvação. Como você pode mostrar, por meio da sua vida, que Cristo está vivo? Como? Qual é o testemunho que você tem dado? Inclusive, o testemunho do seu novo nascimento é uma prova muito concreta de que Jesus está vivo e ressuscitou, porque Ele continua transformando vidas. A grande questão é essa: você tem mostrado isso por meio da sua vida? Que atitudes práticas tem alguém convicto da ressurreição? Talvez poderíamos elencar algumas. São essas também as suas atitudes? Você tem vivido perto do pecado que gera morte, ou perto da salvação em Cristo Jesus que gera a vida? Olhar para o ensino da ressurreição e crer em algo fundamental da nossa fé cristã, do Evangelho, tem a ver com essas perguntas, tem a ver com o seu testemunho, tem a ver com sua vida em santidade, tem a ver com ações práticas da sua nova vida, crendo na ressurreição de Jesus. Amém. A segunda razão de crer na ressurreição de Jesus Cristo, e isso é algo essencial para se viver o Evangelho, é que o Evangelho revela a graça de Deus, que capacita indignos para trabalhar na sua obra. É isso que diz aqui dos versos 9 ao 11. Olhemos aqui o que o apóstolo Paulo fala dele mesmo. Porque nós somos indignos de trabalhar na obra de Deus. E Deus nos atrai somente pela sua graça. Ele afirma que eu sou o menor dos apóstolos. Versículo 9. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu não sou. Por quê? Porque eu era perseguidor. Eu persegui a igreja de Deus. Hoje eu sou perseguido por ser da igreja. Eu sou alvo da graça de Deus, que me foi concedida, e eu não desprezei essa graça. Eu não tornei essa graça vã e barganhei essa graça e depreciei essa graça. Eu valorizei essa graça. Essa graça que me salvou, essa graça que me chamou, que me transformou para pregar o Evangelho, para ser um apóstolo. É a graça de Deus comigo, é isso que ele fala aqui no texto, final do verso 10. E por fim, eu trabalhei muito. Se for comparado aos apóstolos, eu trabalhei muito mais que eles. Mas eu não quero que me comparem com eles, porque eu vou prestar contas a Deus. Eu trabalhei muito, e muitos creram. Muitos apóstolos pregaram e creram. Mas isso, eu reconheço, foi somente pela graça de Deus comigo. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu fiz o que fiz. Somente pela graça de Deus. São esses versos 9 a 11, que o apóstolo Paulo vai trazer essa realidade da graça de Deus. Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz. Mas esse não é o final da história. Essa não é a última cena, não é o último capítulo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e continua
atraindo para si, mediante a sua graça infinita, o seu amor incondicional, pecadores como eu e você, trazendo para si e capacitando para pregar o Evangelho, para trabalhar na sua obra. Meus irmãos, minhas irmãs, o velho Vitor, a última coisa que eu queria ser na face da terra era pastor. De forma racional e consciente, pelos valores que eu tinha, talvez seria a última coisa. E Deus me chama para essa obra, talvez você também. Olhando para o seu passado, olhe, eu nunca me imaginei servindo a Jesus Cristo. Eu nunca me imaginei trabalhando na sua obra. Eu nunca me imaginei. Eu até falava mal da igreja. Eu até menosprezava o cristão, o evangelho. Eu pensava que ser evangélico era isso. Mas hoje, pela graça de Deus, que fez com que as escamas dos nossos olhos caíssem, nós podemos enxergar um Deus que enviou o seu Filho, que trabalhou muito a nosso favor. E agora nós podemos sim trabalhar para Jesus, viver para a glória de Deus, trabalhar na obra de Deus. Uma vez, uma família foi em excursão para Jerusalém. E quando chegaram ali em Jerusalém, a sogra desse genro tinha ido também, a família toda. Ela já tinha alguns problemas de saúde e estava lá junto com eles visitando. E de repente, aquela senhora já de idade teve um piripaque e morreu. Pum, morreu. Nossa, e agora a família se sensibiliza, se junta e tal. Diz, bem, vamos fazer todo o velório, o procedimento aqui. E aí tem uma reunião familiar e algumas informações vêm. E chega ao ouvido do genro, que era a coluna daquela família, e diz assim, para que ela retorne ao Brasil, tem o gasto com caixão, tem o gasto com transporte, tem também todos os detalhes para ela chegar na nossa cidade, lá no Brasil, a gente fazer um enterro, reunir a família. Para que a gente possa fazer isso, nós vamos gastar 20 mil reais. 20 mil reais. E para enterrar aqui em Jerusalém, nós vamos gastar só 200 reais. Porque tem um incentivo do governo, o turista vem. A gente já sabe que a nossa mãezinha, a nossa tia, os familiares falando, já não tinha uma idade tão jovem assim, ela já esperava esse momento. E a gente enterra aqui, a gente fica junto, faz uma celebração e a despede aqui. Então nós temos levar para o Brasil 20 mil reais e enterrar aqui 200 reais. E aí? Aí a família vai pensando, não, vamos enterrar aqui mesmo e tal. Aí o genro toma a frente e diz, não, nós vamos levar para o Brasil. Nós vamos levar para o Brasil. Mas espera aí, lá é 20 mil, aqui é 200 reais, vamos enterrar aqui. Não. Eu fiz uns passeios por aqui em Jerusalém, na Terra Santa, e o guia me falou que a terra aqui é uma terra que ressuscita muitos mortos, que ressuscita muitas pessoas. Então nós vamos levar para o Brasil. Vai dar muito trabalho, mas nós vamos levar. Brincadeira. Brincadeira, minha amada sogra. Brincadeira aí com todas as sogras. A minha sogra é uma mãe. Graças a Deus. Mas essa situação daria muito trabalho naquela ocasião. Olhando aqui para o privilégio de trabalharmos na obra de Deus, e o que o apóstolo Paulo fez, mesmo sendo indigno para trabalhar na obra do Senhor, Deus manifestou nele a sua graça. A pergunta é, de forma muito pessoal, como eu e você nós podemos manifestar mais graça, maior graça de Deus às pessoas que estão à nossa volta? Como posso manifestar maior graça, mais graça de Deus às pessoas à minha volta?
que atitudes práticas estão diante de mim e tenho negligenciado no trabalho da obra do Senhor. O que eu poderia fazer e não estou fazendo de forma consciente, mediante a tanta graça recebida e dons e talentos que Deus me deu e eu tenho enterrado ao longo desses meses e anos da igreja. E um dia eu vou prestar conta e eu posso trabalhar na obra de Deus. O que você pode tirar da gaveta e colocar na mesa e começar a praticar mais do Evangelho para trabalhar na obra de Deus, para a edificação da sua igreja e expansão do reino de Jesus? E por fim, tenho vivido com Cristo ao meu lado e dignificando o seu nome. Diante de Deus nós somos todos indignos, mas pelo sangue de Cristo, por termos o Espírito Santo, por ter Jesus conosco, nós nos tornamos dignos diante do Deus eterno. Precisamos dignificar o nome de Jesus, trabalhar para Ele. É um tempo em que nós estamos vivendo, onde acredito que não houve na história e na nossa geração tempo mais propício que eu e você tenhamos vivido para anunciar o Evangelho de Jesus mediante a esse cenário atual da pandemia. O terreno está pronto, as pessoas estão precisando de uma mensagem, e nós temos o Evangelho, nós temos Jesus, ressurreto dentre os mortos. Assistencie uma pessoa da melhor idade, mande uma mensagem, ligue, se importe, pregue o Evangelho, replique os devocionais compartilhados. Mesmo dentro de casa, você pode entrar em contato com um missionário, com uma pessoa desviada, com alguém que está sem rumo, sem norte nesse exato momento. Reúna a família, faça um culto doméstico, pregue o Evangelho, leia livros cristãos. Há tanta coisa para fazer, meus irmãos, nesse momento em trabalhar para o Senhor e Salvador Jesus. Trabalhe mais para o Senhor Jesus. Se o mundo acabasse pela questão dessa pandemia, se essa pandemia assolasse todos os habitantes da face da terra, será que você morreria com o sentimento de dever cumprido em trabalhar na obra de Deus? Soberanamente sim, mas numa linha de raciocínio lógico, como humanos, como servos de Deus, como trabalhadores da seara, podemos exalar mais essa graça de Deus e se doar sempre mais, se deixar gastar na obra de Deus. Que tamanho privilégio, dignificando o nome de Jesus. Que Deus continue nos abençoando muito, muito, muito. E por fim, a terceira razão da doutrina, do ensinamento da ressurreição, descrita aqui em 1 Coríntios capítulo 15, de crer na ressurreição de Jesus Cristo, é essencial para se viver o Evangelho. E a razão é porque o Evangelho anuncia a bendita esperança na certeza da ressurreição do Salvador Jesus Cristo. Há uma anunciação que nós não podemos omitir. É tempo de falar e nós não podemos nos calar. É tempo de propagar essa mensagem, não reter a mensagem. É tempo de pegar o presente e repartir o presente, numa bendita esperança, em plena certeza de que Jesus está vivo e reina, e está no nosso meio atuante. Sabe, o apóstolo Paulo vai descrevendo agora, nos últimos versos que nós lemos, do verso 12 ao verso 19, algumas consequências trágicas, consequências essas que têm um cunho teológico,
daquilo que nós cremos, e também tem um cunho pessoal, de não se crer na ressurreição. O pensamento que havia ali em torno da igreja de Corinto, em geral, os gregos consideravam que toda matéria, inerentemente, ela é má. O corpo é mau, por isso eles rejeitavam a ressurreição. E aqui nós devemos fazer uma diferenciação. O corpo não é mau. O que é mau é o pecado que habita no corpo. O corpo em si não é mau. Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele ressuscitou em forma corpórea, num corpo glorificado, mas era corpo. Então os gregos desconsideravam a ressurreição porque afirmavam que a matéria era má. Já os judeus acreditavam que o corpo sepultado ressuscitaria literalmente, e não como um corpo glorificado. E alguns tinham muitas dificuldades nesse ensinamento. Os saduceus, que eram um grupo religioso no tempo de Jesus Cristo, eles não criam na ressurreição. Eles eram caracterizados por não crer na ressurreição. Alguns e muitos intelectuais gentios também afirmavam a imortalidade da alma, mas sem um futuro para o corpo. A alma é imortal, mas o corpo não tem futuro nenhum. Acabou, acabou. E os epicureus, que tinham muita influência aqui no contexto de Corinto, eles negavam totalmente a vida após a morte. Morreu, acabou, não tem mais o que se fazer. E por isso viviam uma vida muito devassa, porque você não tem mais o que fazer. Não há um destino eterno. Não há quem prestar conta, não há o dia do juízo. A vida que tem é só essa. Então faz logo o que tu tem que fazer. E Paulo aqui, esses próximos versos, vai corrigir, combater alguns erros sutis que vão desviando a igreja, que vão desviando o ensino fundamental e essencial do evangelho, da doutrina da ressurreição. O primeiro, aqui, as consequências teológicas. Vamos lá, se você afirma que não há ressurreição, então, verso 13, Cristo não ressuscitou. Cristo não ressuscitou. Se você afirma não haver ressurreição, a sua pregação é vã. É vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. É interessante, um parênteses aqui, como essa expressão vã e vão vai ser o argumento do apóstolo Paulo em todos esses versos do 1 ao 19. Versículo 2, ele diz, se você não crer na ressurreição, versículo 2, você está crendo em vão. Vocês, a menos que tenhais crido em vão, vocês creem em vão. Versículo 10, se eu não valorizo o que o Senhor fez por mim e não trabalho anunciando essa ressurreição, a graça é vã. E ele fez justamente ao contrário. Ele não se tornou vã a graça. Antes eu trabalhei muito, muito, muito. Versículo 14. A pregação é vã. Versículo 14 e também o 17. Aqui no final do verso 17. A vossa fé é vã. Verso 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. É vã. Se Cristo não ressuscitou, você está crendo em vão, a graça é vã, a pregação é vã, a fé é vã, tudo que você tem vivido, crido, pensado, é vão. Ou seja, é vazio, é destituído de verdade, não contém nada, é infrutífero, não tem propósito, sem efeito algum, não vai chegar a lugar nenhum. E por fim, a consequência teológica é que você é uma falsa testemunha. Versículo 15. Nós somos tidos então por falsas testemunhas. Olha a implicação de não se crer na ressurreição, de negar a ressurreição de Jesus Cristo. Olha aqui, só que não para aí.
existem consequências pessoais também. Ou seja, se Jesus, versículo 16, não ressuscitou, e se os mortos não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou. Ou seja, Jesus, o seu Salvador, ele está morto. A cruz foi um ponto final, acabou. Ele foi derrotado, o inimigo venceu, ele não venceu a morte. Ele não cumpriu a vontade de Deus. E aí, de forma intencional, eu coloquei Salvador aqui com S minúsculo, porque ele não te salvou de nada, ele está morto. E sabe o que acontece? Você permanece nos seus pecados. Versículo 17. Ele está morto. Você continua nos seus pecados. Deus te condenará pelos seus pecados. Você continua sendo inimigo de Deus, longe da comunidade de Israel, das alianças. Você não tem esperança, se você não crê na ressurreição. E outra, os que dormiram em Cristo, versículo 18, pereceram. Os que dormiram em Cristo, aqueles que morreram estavam em Cristo. Se Cristo está morto, eles vão perecer, não tem mais nada. A alma morreu, o corpo morreu. Não tem mais esperança após a morte. Não tem mais o que fazer. O cristianismo, então, é uma ilusão. E por fim, verso 19. Se não há ressurreição, você, a sua pessoa, você é a pessoa mais infeliz da face da terra. Você é o mais infeliz de todos os homens. Você é alguém que é interessante observar algumas outras traduções e o original aqui. Você é alguém digno de pena. Uma outra tradução diz: você é um miserável. Você não tem esperança. Você é um desacreditado. Você, sabe, é uma pessoa que merece a nossa pena, porque você só pensa nessa terra, e você acha que a morte foi um ponto final para Jesus Cristo, e se você acredita nisso, também o será na sua vida. É um privilégio poder estar perto de pessoas e vê-las com seus sentimentos. Existem pessoas que não têm esperança, que têm um sentimento de autocomiseração, que exigem das outras pena, porque elas não creem em nada, não creem nelas mesmas, não creem, e são pessoas que têm um presente de Deus que é a vida, mas estão morrendo nos seus pensamentos, no que fazem, e exalando morte as pessoas que estão à sua volta. Tem a vida, mas princípios, uma moral, uma dignidade morta. Mas em contraste disso, é tão lindo ver, e talvez você já tenha tido esse privilégio também, de acompanhar pessoas no final da vida, a idade já avançada, acometida de doenças, na UTI, num leito de hospital, que estão, humanamente falando, estão caminhando para a morte. Mas você vai conversar com essas pessoas, são pessoas que exalam vida, são cheias de esperança, de alegria, pois tem Jesus no coração. Pessoas cheias de princípios, de virtudes. Existem pessoas que têm a vida, mas estão morrendo. E existem pessoas que estão quase mortas, caminhando para a morte, mas estão vivendo e exalam vida. O mundo aí fora diz que a esperança é a última que morre. Esse é um ditado do mundo, mas essa não é a realidade do cristão. A nossa esperança, a minha e a sua, ela não morre, porque ela está fundamentada em Cristo Jesus. Ele é a garantia da nossa vida.
temos uma real esperança em Cristo Jesus. O Evangelho é esse que anuncia essa bendita esperança, que nos faz felizes, que leva vida para as outras pessoas, crendo na ressurreição. Se Ele está vivo, nós estamos vivos nele. A pergunta é: como lidar com pessoas que não creem nas evidências da ressurreição? Como lidar com essas pessoas? Como eu e você, nós poderíamos evangelizá-las e, de certa forma, ganhá-las para Cristo? São perguntas que envolvem, logicamente, a mão soberana de Deus, mas a última pergunta é fundamental para essas duas primeiras perguntas. A pergunta é: tenho vivido uma bendita esperança que tem a certeza que Jesus ressuscitou e voltará? Porque essa pergunta vai influenciar as pessoas que estão à minha volta. Vai levar morte ou levar vida? Vai nutrir esperança ou destruir? Nós devemos sim levar essa bendita esperança. Eu acredito que as duas primeiras perguntas, elas são respondidas de acordo com a última pergunta. A última pergunta é: eu tenho vivido uma bendita esperança que tem a certeza que Jesus ressuscitou, que Jesus voltará? Porque se eu estou em Jesus e Jesus está em mim, se Ele morreu e ressuscitou, eu irei ressuscitar também. Ou então Ele voltará e eu estarei com Ele para sempre, em toda a eternidade. No que você está crendo nesses dias? Nós estamos sendo assolados mediante tantas notícias do coronavírus, Covid-19, que se alastra no mundo. Mas será que você está nutrindo no seu coração a esperança de dias melhores? A esperança mediante a um cenário de prejuízo financeiro, de desgaste no trabalho, de interrogação no dia do amanhã? Ninguém sabe quando esse dia cessará, somente Deus. E Ele está nos ensinando a viver essa esperança, a, em meio a tudo isso, sermos pessoas felizes, bem-aventuradas, benditas, porque a nossa esperança está além do que os nossos olhos podem ver. E isso trará uma singular influência nas pessoas que estão à sua volta, pessoas que não creem na ressurreição, pessoas que precisam ser evangelizadas, pessoas que estão sem esperança nesse momento. Jesus Cristo é a nossa garantia. Ele venceu a morte. A morte foi tragada. Onde está o aguilhão da morte? Jesus venceu. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Sabe, crer na ressurreição de Jesus Cristo é essencial. É ponto inegociável, é fundamental para se viver o Evangelho. Nós temos aqui, estou caminhando aqui para o fechamento, o apóstolo Paulo, a partir do verso 12, ele vai levantando uma série de questões especulativas, hipotéticas, de alternativas, o que diz respeito ao futuro. Observe comigo, a partir do verso 12. Em vários momentos ele coloca a palavrinha se, e vai respondendo: se acontecer isso, então será isso. Se acontecer isso, então será isso. Observe o se aí no seu texto. Versículo 12, se. Versículo 13, se. Versículo 14, se. Versículo 15, se. Versículo 16, se.
versículo 17, se pula o 18, versículo 19, já começa com um se. Se você não crer na ressurreição de Jesus Cristo, você tem implicações seríssimas, de pontos e questões fundamentais do Evangelho e na crença em Jesus Cristo, que comprometem a graça, comprometem o seu trabalho com Deus, comprometem o seu futuro, comprometem a sua vida pessoal, a sua teologia, compromete a sua forma de viver, de pensar, e é desastroso. Agora, dentro desse cunho especulativo e de hipótese, eu quero levantar algumas possibilidades, não sendo um profeta do maligno ou alguém que está rogando praga, mas algumas possibilidades. Se você é um ser humano assim como eu, se você está morando nesse mundo, nós estamos sujeitos a doenças, a pragas, e nós estamos também sujeitos a sermos acometidos desse vírus, do coronavírus e Covid-19. E se você pegar esse vírus? E se o vírus pegar você? E se acontecer de esse vírus tomar conta do mundo inteiro, e essa pandemia for generalizada e voltar e matar o mundo inteiro? E se essa pandemia for, de fato, como alguns estão dizendo, interpretações escatológicas que não dão a certeza do futuro, mas um vislumbre, e se for de fato o fim do mundo, o retorno de Jesus Cristo? Sabe, nós devemos levar em consideração isso, diante dessas hipóteses. E se, logicamente, tudo isso passar, essa é a nossa expectativa, o remédio para uma cura definitiva estiver disponível para todos, e tudo voltar ao normal. O que seria esse normal? Voltar a viver a mesma vida que você estava vivendo antes? E se eu te disser que Deus está se utilizando de tudo isso para que você creia mais nele, para que você reafirme as suas crenças no Evangelho e na ressurreição de Jesus Cristo? Levantei algumas possibilidades aqui que são reais diante desse tempo, que é um tempo de buscar a Deus, de crer ainda mais num Cristo que morreu e ressuscitou. Nutra no seu coração essa esperança, essa certeza, trabalhe mais para o Senhor, glorifique mais a Ele, testemunhe de Cristo, porque nós não cremos que Jesus Cristo está morto na cruz do Calvário, preso pelos pregos e com uma coroa de espinhos. Não é essa a figura, o símbolo real do cristianismo. Quando nós falamos do cristianismo, muitas pessoas falam, qual é o símbolo do cristianismo? É uma cruz. E eu concordo com uma cruz. É o símbolo que mais traduz o cristianismo, a cruz. Agora a pergunta é, Jesus ainda está nessa cruz? Porque quando alguns falam de cristianismo e colocam na cruz Jesus ainda lá pendurado, isso não traduz a doutrina da ressurreição, não traduz o Evangelho, não leva esperança. O melhor símbolo do cristianismo seria uma cruz vazada, uma cruz onde Cristo não está mais, porque Ele ressuscitou, nós temos a certeza disso, Ele está vivo, e nós temos essa esperança, nós cremos em certeza, nós pregamos isso, nós vivemos isso, trabalhamos por isso, para anunciar Jesus Cristo para as pessoas que não têm esperança, pois somos as pessoas mais felizes da face da terra. Jesus Cristo vive, o sepulcro está vazio,
Ele é a nossa esperança, a nossa certeza de vida eterna. Que você continue crendo, sim, na ressurreição de Jesus Cristo, que é essencial para se viver o Evangelho. Que você continue testemunhando do Cristo ressurreto, vivendo uma vida longe de pecados, perdoando os seus pecados em Cristo Jesus. Que você desfrute mais da salvação, que você valorize a graça de Deus, que tem nos capacitado, mesmo sendo indignos, para trabalhar na sua obra. Que o Evangelho seja a sua anunciação, levando essa bendita esperança na vida e em palavras, na certeza da ressurreição em Cristo Jesus. Vamos cantar? Eu quero encerrar o nosso tempo aqui cantando, como cantamos no começo, porque Ele vive, porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã, num futuro eterno, numa vida eterna. Aleluia! Louve ao Senhor. Você que pode aí, mesmo na sua casa, na sala, no quarto, qualquer outro cômodo, fique em pé. Vamos cantar essa realidade. Feliz Páscoa para você. A morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Onde está a sua vida? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Quero chamar aqui o diácono Torraca, Alexandre Torraca, estará orando por nós, agradecendo a Deus por esse dia onde podemos celebrar a Páscoa, mediante a sua palavra, a ressurreição de Cristo Jesus, e te abençoando também, para que você possa ter uma excelente semana na paz de Cristo, nessa graça bendita, nessa misericórdia infinita. Quarta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui novamente, refletindo um pouquinho mais sobre a ressurreição, e que o Senhor nos preserve até lá, para que a gente possa obedecer. Após a oração, estarei dando a bênção, para que o Senhor continue nos abençoando. Amém. Nós queremos, ó Deus, agradecer, ó Deus, por esta rica palavra, Senhor Deus, por esse testemunho vivo do apóstolo Paulo, Senhor Deus, e que isso nos faz realmente, ó Pai, entender que o Senhor ressuscitou, ó Deus. Aleluia. Senão a nossa fé é vã. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, por este momento, ó Deus, que o Senhor nos ensinou, ó Pai, muito. E obrigado por essa esperança, ó Deus, anunciada através da Tua própria Escritura, Senhor Deus, da Tua própria palavra. Muito obrigado, Senhor Deus. Essa é a minha oração, Senhor Deus, agradecendo pela vida do pastor, que o Senhor o continue usando ricamente, ó Deus, e que nós possamos acreditar realmente nessa ressurreição, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra em nome de Jesus.
Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e até a volta gloriosa de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.